Olá! A paz do Senhor seja sobre a sua vida nesse dia. Que Deus te abençoe e te alcance com toda sorte de bênçãos dos céus. Estamos aqui em nosso momento com a palavra. Jesus Cristo, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. E a palavra que o Senhor tem para nós hoje se encontra no livro de Oséias, no capítulo 6. Está escrito assim: 20. Tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida e ao 3º dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída. E ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Amém. O que o Senhor está falando com essa palavra hoje para nós? Ele está dizendo que nós temos que buscar conhecer a Deus. Muitas pessoas dizem assim: a vontade de Deus só Ele sabe. Deus sabe o que vai fazer, a gente não sabe o que Deus pensa. Não é verdade. Por isso que essa palavra está dizendo assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ou seja, não basta você conhecer a Deus hoje e achar que você sabe tudo sobre Deus. Não é assim. Ainda que você viva 100, 200, 1000 anos, não será o suficiente para você conhecer o Senhor. Porque o Senhor é infinito e na sua infinidade é impossível conhecer tudo de Deus. Mas a vontade dele para com as nossas vidas está escrita na Bíblia, está na palavra. Se você conhece a palavra, você conhece a vontade de Deus para a tua vida e para a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito, o primeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que significa isso? Significa que Deus não quer que nós morramos, que Deus não quer que nós soframos, que Deus quer que nós vivamos eternamente assim como Ele. Porque Deus nunca nos fez para morrer. Deus nos fez para ter vida eterna. Mas lá no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram, e comeram do fruto da ciência do bem e do mal, por eles conhecerem o mal, eles se separaram de Deus pela desobediência. Aí às vezes as pessoas falam assim: mas eu não posso levar a culpa de Adão e da Eva. Então faça a vontade de Deus hoje, porque Jesus Cristo veio nos resgatar para Deus. Nós estávamos separados de Deus, mas Jesus Cristo veio e nos resgatou, levou de volta a Deus. Então nós estamos de novo na mesma situação de Adão e Eva. Aí a pessoa fala assim: mas nós não estamos no paraíso? Não, nós não estamos no paraíso. Mas a palavra de Deus diz assim, que o Senhor, quando Ele ressuscitou, Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e da terra. A terra eu dou para vocês. Por isso que quando Ele foi orar, Ele disse: vocês vão orar assim: venha a nós o vosso reino. O que significa o reino de Deus em a nós aqui na terra? No céu não há doença, no céu não há tristeza, no céu não há ódio, no céu não há morte. Então quando o Senhor nos ensinou a pedir que Deus manifeste nas nossas vidas o reino de Deus, Ele está dizendo: você tem direito, basta que você peça. E o reino de Deus se manifesta aí onde você está, independente da circunstância e da situação. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É assim que está escrito na palavra de Deus. Então, se você não conhecer a Deus, como você vai saber a vontade de Deus para com a sua vida? É necessário que nós conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer, e só assim nós saberemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, aquela pessoa que diz assim: a gente não sabe o que Deus quer, você não conhece a Deus. Você nunca conheceu e nem tenta conhecer, porque se você buscar a conhecer a Deus, você vai saber qual que é a vontade de Deus para a tua vida, porque a palavra de Deus diz assim, que nós temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você sabe o que Deus pensa. O próprio Jesus disse: eu só falo o que ouço do meu Pai. Se eu tenho a mente de Cristo, então eu vou ouvir o meu Pai falando. Eu tenho a mente de Cristo. Então, se Jesus Cristo ouvia o Pai falando e Ele dizia: eu só falo o que ouço do meu Pai, Ele está dizendo o quê? Se você estiver a mente dEle, você vai ouvir Deus falando com você o tempo inteiro e vai saber qual que é a vontade de Deus. Através do Espírito Santo de Deus, nós temos incubado dentro de nós o próprio Espírito Santo de Deus. Então é muito fácil saber o que Deus quer para as nossas vidas. Basta que nós conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Através da comunhão, através da oração, através do clamor, através de buscar a Deus.
jejuarmos, anularmos a nossa carne para que assim nós possamos conhecer qual que é a vontade perfeita de Deus para com as nossas vidas. Agora, as pessoas querem conhecer a Deus no mundo de qualquer jeito, não vai mesmo. Não vai conhecer. Mas aquele que conhece, que prossegue buscando, ele vai cada dia mais saber qual é a vontade de Deus. Então você que diz assim, ninguém sabe a vontade de Deus, sabe sim. Você pode não saber, mas aqueles que têm comunhão com Deus sabem qual que é a vontade de Deus para suas vidas, amém? Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos dos céus. A paz do Senhor